Salve, salve, galera! E aí, como é que vocês estão? Tudo de boa? Só na manha do jabuti? Suave na nave? Claro que sim, né, galera? Olha só, estou aqui e convido todos vocês em qualquer lugar de Rondônia que você esteja para mais uma aula de geografia. Você que está no quilombola, você que está no sítio, você que está na gleba, você que está na fazenda, você que é ribeirinho, você que está na área indígena. Sejam bem-vindos a mais uma teleaula de geografia. Obviamente, claro, com a participação sempre especial do nosso professor presencial, essa pessoa, esse profissional que faz a educação de Rondônia chegar a todos esses rincões. Beleza? Então, é o seguinte, olha, hoje um assunto muito interessante, muito legal, falar sobre uma superpotência. Pois é. Fala aí o nome. Isso, exatamente. Estados Unidos, a superpotência. Por isso que eu falei o nome, a superpotência. Estados Unidos, obviamente, a gente sabe que existe essa hegemonia, essa supremacia dos Estados Unidos há muito tempo no poder. Mas a gente precisa entender, para a gente conseguir entender, né, na verdade, o porquê desse poder, esse poderio todo que os Estados Unidos têm, a gente tem que voltar um pouco no passado e fazer algumas considerações acerca de seu povoamento, acerca da sua história, acerca da sua ascensão política e econômica, bélica a nível mundial. Beleza? Então, já começou a aula. Vamos junto? Vamos lá na tela, meu diretor. Aula 31.1. Vamos falar sobre os Estados Unidos. Sobre sua industrialização, sobre a sua formação territorial, sobre a ascensão econômica. Professor, eu não lembro, professor, essa palavra, o que é ascensão, professor? Ascensão vem do verbo ascender, ou seja, esse crescimento, ok? Esse crescimento econômico, essa ascensão, ou seja, é uma retórica que a gente pode dizer que vai gradativamente acontecendo alguma coisa para mais, ok? Isso quer dizer esse verbo ascender. Então, a ascensão econômica é como que ele chegou a esse poder econômico, beleza? Então, os Estados Unidos e formação territorial. Obviamente que todos nós lembramos, a gente sempre lembra, vamos aí fazer uma ponderação, a gente sempre lembra que o nosso querido aluno, que nós somos, enquanto geografia, nós somos ciências humanas. Tem momentos que nós estamos fazendo uma abordagem sociológica, tem um momento que estamos fazendo uma abordagem filosófica e tem momento que a gente, claro, vai fazer uma abordagem histórico-geográfica, beleza? Que é o caso. Para a gente entender os Estados Unidos, como ele é hoje, obviamente que a gente tem que voltar no tempo, beleza? Então, a gente tem que ver um pouco da história dos Estados Unidos. Vamos lá no quadro, meu diretor? Então, ele era uma colônia do Império Britânico lá no século XVII. No mesmo século ocorreu a formação das 13 colônias inglesas do Atlântico Norte. A ocupação dessas colônias se deu de forma bastante distinta, ou seja, bastante diferentes. Beleza? Vamos lá. O norte, as terras despertaram pouco interesse dos ingleses, pois o clima temperado limitava o cultivo de gêneros tropicais. Também não foram encontrados jazidas de metais preciosos como ouro e prata. Essas condições favoreceram a formação de colônias de povoamento. Beleza? Então, lembra que em aulas passadas a gente falou para você que existe a colonização de povoamento e a colonização
de exploração. Então, o norte dos Estados Unidos não teve aquilo que os ingleses procuravam, metais preciosos, jazidas de ouro, prata, não tinha. Então, foi mais uma colônia de povoamento mesmo, com predomínio de culturas diversas, policulturas, baseadas num trabalho familiar de ingleses, né, voltadas para as suas necessidades internas nesse primeiro momento, ok? A formação desta economia interna apoiada no crescimento de mercado consumidor contribuiu para o desenvolvimento e a expansão das manufaturas, do comércio e dos bancos, que mais tarde assegurariam a arrancada do desenvolvimento industrial. Opa! Uma informação, então, que chega a nós de uma forma interessante. Então, querido aluno, já anote aí. Estados Unidos, a região, a parte norte, foi onde se industrializou primeiro, ok? Vamos lá no quadro. Professor, então eu já anotei aqui, professor, o norte dos Estados Unidos se desenvolveu principalmente com a expansão de manufaturas, comércio, casa bancária e depois chegou o desenvolvimento industrial. Beleza. E no sul, o clima tropical favoreceu o estabelecimento de colônias de exploração. Olha só. Então, o norte se desenvolveu mais e foi de povoamento. No sul, o clima tropical favoreceu o estabelecimento de colônias de exploração, com a formação de grandes latifúndios agroexportadores, baseado na mão de obra escrava. Opa, mais uma informação interessante sobre a história dos Estados Unidos. O sul usava mão de obra escrava, semelhante àquelas que portugueses e espanhóis implantaram em seu respectivo domínio na América. Está aí as 13 colônias britânicas. Então, a gente vê que os Estados Unidos não era tão grande como eles são hoje. Beleza? Opa! A independência dos Estados Unidos e a conquista do Oeste. A partir da segunda metade do século XVIII, a Inglaterra adotou uma postura mais rígida em relação à sua mais importante colônia americana. Ampliou sobre ela a fiscalização, o controle político, aumentou a cobrança de impostos e passou a controlar as atividades econômicas. E qual foi a consequência dessa postura dos britânicos, essa postura mais rígida, né, dos britânicos? Houve divergência entre os colonos e a coroa britânica. Então, teve a Guerra da Independência, que ocorreu entre 1775 e 1783. E a independência foi proclamada em 4 de julho de 1776, nos Estados Unidos. Para completar, depois teve uma guerra aí, chamada Guerra de Secessão, entre 1861 e 1865. Quem eram os envolvidos? Os Estados Confederados do Sul e a União Federativa do Norte. Por que se deu esse conflito? Foi quando os Estados do Sul separaram-se da União e formaram os Estados Confederados da América. Quais foram os motivos desta guerra? Divergência em relação à abolição da escravatura. Então, lembra o que eu falei para vocês? Norte dos Estados Unidos, desenvolvidos. Então, os Estados Unidos do Norte, as colônias do Norte estavam muito mais desenvolvidas e também foram colônias de povoamento. Já ao sul, a gente viu grandes latifúndios, fizeram ali um protótipo,
como foram os espanhóis e os portugueses aqui na América do Sul, no Brasil, e colocaram escravos para trabalhar. Então, ali vai ter uma divergência sobre essas colônias. E o que vai acontecer? Os estados do norte, mais desenvolvidos, eles vão querer ampliar o seu comércio, que já está bem mais avançado em relação à sua evolução industrial. Obviamente que eles não querem mais essa mão de obra escrava. Agora, eles querem que tenha máquinas e a manufatura faça o trabalho dos escravos. E vai ter a luta para a abolição dessa escravidão. Beleza? Vamos lá no quadro. Questionamento sobre a extensão dos novos territórios ocupados no Oeste. Quais são as características do Norte e do Sul? São dois generais, um chamado Ulysses Grant e o outro Robert Lee. O Norte, como eu falei, uma ex-colônia de povoamento, enquanto que as do Sul, de exploração. Lá no Norte teve o acúmulo de capital. Esse acúmulo de capital vai fazer com que haja esse desenvolvimento da industrialização dos Estados Unidos, ok? Enquanto que também no Norte o trabalho era livre e assalariado, ok? Já no Sul a economia era agrícola. Obviamente que isso vai levar a gente à dedução de que o Sul era menos desenvolvido nos Estados Unidos, beleza? Eles exportavam produtos dessa agricultura, geralmente era plantation, muitas áreas, grandes áreas, né, que usavam o trabalho escravo, ok? E o Norte não era trabalho escravo, era trabalho livre e assalariado, ok? E aqui no Norte haverá um forte desenvolvimento industrial e também a maior concentração da população. O Norte defendia que os novos territórios deveriam ser constituídos com a proibição da escravidão. Está vendo? O Norte defendia a proibição da escravidão. E o Sul, não. Tem que estender esse modelo escravista para os novos territórios. Bem, essa história aí, ela vai ser bem longa. Obviamente que vocês vão ver com mais riqueza de detalhes em história. Ok? Mas quem saiu vitoriosos foram os estados do norte. Ok? O partido era o republicano, protecionista e abolicionista. Então, só para a gente ter uma ideia, esses estados do norte tiveram, inclusive, apoio do presidente da época, Abraham Lincoln, né? O pessoal sabia que ele tinha essa tendência a ser um abolicionista. E a abolição veio, a abolição da escravidão nos Estados Unidos, decretada em 1º de janeiro de 1863, com a Lei de Emancipação dos Escravos, e foi reafirmada com a promulgação da 13ª Emenda Constitucional em 1865. Após o fim da guerra. E aí, a conquista do Oeste, Far West, né? Fizeram para essa conquista a lei da propriedade rural, para atrair imigrantes, a eclosão de inúmeros e sangrentos confrontos entre colonos e os indígenas nativos, expansão das fronteiras por compra e também conquistas. E quais foram os fatores da industrialização, principalmente lá do norte, mais desenvolvido nos Estados Unidos? Além de assegurar a unidade territorial do país, que já se estendia do Atlântico ao Pacífico, a vitória alcançada pela burguesia do norte na Guerra de Secessão foi fundamental para o crescimento deles, dos Estados Unidos, ok? O trabalho já era assalariado, um mercado consumidor interno que se expandiu, criando condições para uma sociedade de consumo,
que contribuiu para o desenvolvimento econômico, mais ainda, né, dos Estados Unidos. Outros fatores que favoreceram esse crescimento econômico: o espírito empreendedor dos primeiros colonos imigrantes, seguidores de religiões protestantes. Olha, a gente pode dizer, tem a ver aí, a gente pode até estar falando, né, da questão religiosa, mas não necessariamente não é um fator decisivo para dizer que uma nação é rica ou pobre. Porque, por exemplo, nós temos nações extremamente pobres e são protestantes. Beleza? Pense nisso. Vamos lá no quadro. Condições naturais do território: jazida de ferro, carvão mineral, petróleo, ouro, entre outros. Desenvolvimento do transporte hidroviário na região dos Grandes Lagos, além de usinas hidrelétricas. Aí, né, galera, a gente tem a ideia de que, aquilo que eu já falei para vocês, os Estados Unidos, ele sim, essa potência econômica, mas também ele tem os seus recursos minerais, beleza? Recursos minerais. Inclusive, vou falar um pouco sobre isso com você. Por exemplo, quando compara o Brasil. O Brasil, a gente, de vez em quando, fala, né, que é uma potência agrícola. Tem grandes jazidas de recursos naturais. Tem, mas não é só o Brasil que tem. Geralmente, isso é passado em ensino fundamental. Quando eu estudava, há muito tempo atrás, quando eu era jovem, dizia que o Brasil, a gente pintava o Brasil como sendo o grande celeiro do mundo, né? E também esse grande produtor de minerais do mundo. Então, aí a gente tem essa ideia. Mas não é só assim que funciona. Muitos países também têm grandes jazidas de recursos minerais. Um deles é os Estados Unidos, é a Rússia, beleza? Venezuela. E olha, a Venezuela aqui do lado do Brasil está num estado de calamidade, né? Muita pobreza lá. Então, pense nisso, dessa forma. Vários países também têm grandes jazidas de recursos naturais. E um deles é os Estados Unidos. Vamos lá no quadro. Então, nos Estados Unidos, a gente encontra região com muito petróleo e gás, ok? Ali na região de Louisiana, Texas, a Califórnia. Então, galera, são regiões, é um país com muitos recursos de petróleo e gás natural, ok? Eles também têm grandes jazidas de carvão mineral, ok? Montana, Illinois. Então, olha só, a gente pode perceber que muitas áreas têm grandes extensões com esses recursos minerais, porque os Estados Unidos também é um país com dimensões continentais, como o Brasil. De um lado, a gente, olha aqui, tem o Oceano Pacífico, do outro lado, o Oceano Atlântico. Olha as dimensões dos Estados Unidos. Beleza? É maior do que o Brasil. Então, olha só, temos também ferro, cobre, as regiões de cobre no Arizona, em Montana, Utah, Nova York. Bauxita, então a gente já está dizendo aí que tem bauxita, cobre, ferro, carvão mineral, petróleo e gás natural, chumbo e zinco, urânio. Urânio, e você sabe o que faz com o urânio, né? O urânio enriquecido faz armas nucleares, não é isso? Como já se não bastasse, eu vou apagar tudo aqui agora e vou marcar o que também tem um grande valor, que é ouro, lá no Novo México, no Arizona, Utah, Colorado. E a prata, no estado da Nevada e também na Califórnia. Então, galera, vejam só quantos recursos naturais
os Estados Unidos têm, ok? Não obstante, a gente deve lembrar que o Alasca também faz parte dos Estados Unidos, ok? Essa região do Alasca que foi comprada dos russos, né, pelos Estados Unidos, ok? Agora, como é que se deu essa ascensão econômica dos Estados Unidos? Sabemos já que os Estados Unidos é essa potência, a gente sabe que ela, há muito tempo, é figurada como uma protagonista econômica, essa potência econômica mundial, e isso se dá por alguns fatores. Por exemplo, a Primeira Guerra Mundial influenciou essa ascensão econômica e também a Segunda Guerra Mundial. Olha só, por que os Estados Unidos saíram beneficiados na Primeira Guerra Mundial e na Segunda Guerra Mundial? Vamos ver aqui no texto. Como os conflitos ocorreram em território europeu, eles foram arrasados pela guerra e sofreram grandes perdas humanas e materiais. Ok? Então, galera, os Estados Unidos não participou de forma direta na Primeira Guerra Mundial e não teve seu território arrasado. Não participou, até teve uma participação bem maior, né, na Segunda Guerra Mundial, mas não teve seu território arrasado, como os países da Europa, tá? Só lembrando que, a nível de esclarecimento, por exemplo, a Guerra de Secessão matou 600 mil americanos, sendo que desses, olha só, muito mais do que os que morreram na Primeira e na Segunda Guerra Mundial. Então, os Estados Unidos, eles não tinham uma importância econômica e geopolítica a nível de América, no tempo da Guerra de Secessão. Já depois da Primeira e Segunda Guerra Mundial, aí isso torna-se um outro cenário, ok? Vamos lá no quadro. Com as produções industriais e agrícolas arruinadas, os países da Europa tiveram que recorrer aos Estados Unidos. Olha só. Então, obviamente que isso vai fazer com que o parque industrial, o desenvolvimento dos Estados Unidos se torne maior ainda, ok? Os países agora da Europa vão pedir ajuda, vão precisar recorrer aos Estados Unidos para fazer, inclusive, essa reconstrução de seus países. Além de ampliarem suas exportações para suprir o mercado interno europeu, está mandando para lá alimentos, materiais diversos, industrializados, enfim. Os Estados Unidos financiaram diretamente boa parte da reconstrução do continente europeu, ok? Essa reconstrução, diga-se de passagem, chama-se Plano Marshall, beleza? Foi um plano que fez com que os Estados Unidos reinvestissem na reconstrução da Europa, destruída e arrasada pela Segunda Guerra Mundial, beleza? Obviamente que aí a gente já está começando a perceber o poder que ela já tem e vai continuar adquirindo, beleza? Primeira e Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos novamente se dando bem. Vamos lá no quadro. Professor, então quer dizer que os Estados Unidos começou a emprestar dinheiro para um monte de país lá na Europa para se reconstruir depois da guerra? Exatamente, meus queridos, exatamente. Mais precisamente nos países da Europa Ocidental, falando da Segunda Guerra Mundial, tá? Na segunda metade do século XIX, a descoberta de petróleo nas proximidades dos Grandes Lagos, no Texas,
e no Golfo do México. Impulsionou ainda mais o crescimento da indústria. Então, eles têm recursos naturais abundantes, principalmente na área de petróleo e gás, ok? A região industrial antiga, a região chamada tradicional, Manufacturing Belt, essa região que é essa parte que está cor-de-rosa, ok? Ali a região de Boston, Nova York, Filadélfia, Baltimore, Cleveland. Então, essa região, Detroit, Chicago, então essa região é uma região industrial, a chamada Manufacturing Belt, ok? Que está cor-de-rosa. Vou até mudar aqui a cor. Eu não tenho aqui cor-de-rosa. Vou colocar roxo. Essa região aqui que eu grifei aqui para você, ok? Beleza. Região industrial nova e de alta tecnologia. Agora a gente tem uma nova realidade nos Estados Unidos, ok? Essa região que está de azul, que eu vou grifar aqui, ó, ok? Alta tecnologia, voltada muitas vezes aí para a tecnologia da informação, tecnologia de informática, tecnologia essa de grandes multinacionais da área de tecnologia de informação e internet, beleza? Depois a gente pode ainda continuar percebendo aí que nós temos vários lugares aí desse mapa mostrado para as riquezas, não só apenas as industriais, mas também continuando mostrando a questão dos minérios de ferro, ok? Agora a gente consegue ver que nós temos bases de siderurgias, indústria siderúrgica, né? Petroquímica, indústria petroquímica, indústria automobilística, indústria têxtil, implantação recente de indústria de ponta. Então, são várias as indústrias que se instalaram na região, principalmente aqui essa que eu grifei primeiro. Vou apagar tudo de novo para a gente começar a ver. Essa aqui, ó, principalmente siderurgia, petroquímica, automobilística e têxtil, vai estar relacionada principalmente a essa indústria antiga dos Estados Unidos, ok? Mas também nós temos aí indústria aeronáutica, aeroespacial, tecnopolos. Esses tecnopolos são áreas muito interessantes de um alto nível também de conhecimento que os Estados Unidos têm, de alto nível educacional. São grandes instituições de ensino renomadas internacionalmente, onde tem os maiores pesquisadores, onde tem os maiores estudos, as maiores pesquisas em tecnologias de ponta a nível internacional, ok? Os Estados Unidos têm esses vários tecnopolos, ok? Vou apagar tudo e começar a marcar aqui para vocês. Olha só, são vários os tecnopolos que temos nos Estados Unidos. Deu para perceber o poder que eles têm, que não é só econômico, existe o econômico que reinveste em pesquisa, reinveste Lembra da nossa aula de fuga de cérebros? Provavelmente, muitos desses lugares aqui que eu circulei está cheio de brasileiros que foram para lá, indianos, chineses, coreanos. Grandes pesquisadores, grandes cientistas do mundo inteiro vão para os Estados Unidos, ok? Aqui nessa região aqui, ó, acabei de grifar, mas vou novamente apagar e vou grifar, é o Vale do Silício. Onde esse Vale do Silício, essa região dos Estados Unidos, é altamente industrializada com tecnologia, nanotecnologia. Tem as grandes corporações internacionais na área de informática, multinacionais poderosas que dali controlam suas filiais que estão no mundo inteiro, ok?
Estão vendo aí o poderio todo econômico que os Estados Unidos têm? Pois é. Vamos lá. Continuando. A partir da segunda metade do século XX, os Estados Unidos se consolidaram como maior potência econômica do planeta Terra. Condição sustentada por uma nova fase de desenvolvimento caracterizada pela expansão de suas multinacionais pelo mundo, como nós vimos no mapa anterior. Ok? Tecnopolos, esses tecnopolos têm tecnologia de ponta, que eu falei para vocês, as grandes universidades do mundo, as maiores do mundo, grandes cientistas do mundo inteiro. Eles têm o poder de atração dessas fugas de cérebros que vimos em aulas passadas. Beleza? Porque eles vão pagar muito melhor por esses pesquisadores fazer essas novas tecnologias surgirem para eles continuarem dominando essa área no mundo inteiro. Beleza? Olha só aí uma imagem com várias marcas que a gente tem dos Estados Unidos, mundo afora, ok? Aí você depois dá uma olhada, mais calma e dê uma pesquisada aí se vocês tiverem maior interesse. Os Estados Unidos, ele é realmente uma potência agora não somente econômica, mas também militar. Ela é uma potência unimultipolar, porque ela é uma potência que sozinha ela tem o poder de destruir várias vezes o planeta. Ela tem a maior quantidade de ogivas nucleares do mundo, tem o maior exército, tem as maiores tecnologias nas suas aeronaves de caças de guerra, etc. Ok? Multipotências econômicas, Estados Unidos, China e União Europeia. Ali a questão da OTAN, né? Os países que estão ligados à OTAN, que a gente vê muito falar ultimamente, por causa da Ucrânia, que quer entrar na OTAN. E aí a gente tem, na verdade, essa imagem aqui, que vai nos demonstrar o que realmente é esse mundo na contemporaneidade, que é exatamente essa imagem que vocês verem, um jogo de xadrez, ok? Inclusive, falo para vocês que eu recomendo fortemente que vocês aprendam a jogar xadrez. É um jogo top de linha, é o jogo dos reis, ok? Um jogo tridimensional que tem séculos e ainda assim é muito interessante. Super recomendo. Eu particularmente jogo xadrez. O xadrez, por que utiliza-se a imagem do xadrez nesse jogo geopolítico internacional? Porque o jogo de xadrez ele é uma luta por espaço. E o jogo de xadrez tem várias peças diferentes. Tem o rei, a rainha, o peão, a torre, o cavalo, o bispo. Então, eles vão dominando o espaço ali do tabuleiro. Quando um consegue dominar esse espaço do tabuleiro, tirando esse espaço do outro, você está em vantagem. E aí o jogo só termina quando há o checkmate sobre o outro rei. Olha só que interessante. E todo o tabuleiro, todas as peças trabalham para defender o seu rei. Olha só que interessante. Então, nesse jogo de xadrez, desse mundo multipolar, nessa geopolítica internacional, é assim, cada um defendendo o seu interesse, defendendo os seus reis, e cada um querendo mais ocupar esse espaço econômico mundial, que podemos dizer que hoje as grandes duas superpotências que faz essa disputa mundial é China e Estados Unidos. Ok? Por exemplo, os chineses têm uma forte influência econômica no Brasil. Ok? Inclusive, também nós somos grandes parceiros comerciais dele. E os Estados Unidos vê isso assim de longe. Mas os Estados Unidos também é nosso parceiro. Mas os chineses chegaram muito forte aqui na América. É um grande vendedor a nível mundial que não tem a ver só com a questão física. Essa luta acontece, o travamento dessa guerra
ocorre, essa guerra econômica ocorre, inclusive no mundo virtual da internet. Olha só que interessante essa luta econômica de multinacionais que faz um fluxo de comércio virtual absurdo, que atravessam os oceanos dentro de containers, em cima de grandes navios. Olha que interessante. Isso tudo faz parte desse grande tabuleiro desse jogo geopolítico internacional. Beleza? Deu para entender mais ou menos aí a sacada, por que se utiliza a imagem do jogo de xadrez? Pense nisso, dá uma olhada aí, aprende um pouquinho sobre jogar xadrez, você vai gostar. Vamos lá no quadro, meu diretor. Crescimento anual do PIB dos Estados Unidos em 10 anos, de 1948 até 2016. Então, olha só, você pode perceber que os Estados Unidos, ele tem um PIB absurdo, além de ter um crescimento que, apesar de oscilar, ele tem um nível de crescimento interessante, que vai de até quase 9 pontos, ok? Estados Unidos, ele é o maior PIB mundial, ok? Através da economia dos Estados Unidos, a gente consegue também medir outras economias do mundo, porque a gente não pode pensar numa economia dos Estados Unidos quebrada, porque isso já aconteceu no mundo e a gente viu a tragédia que aconteceu, não é isso? Lá na época da crise de 29, beleza? E aí nós tivemos uma outra crise dos Estados Unidos em 2008, também quebrou muita gente, ok? Foi uma crise de imóveis desvalorizados, que se alastrou por muita gente que comprou esses imóveis e depois virou uma imensa bolha que acabou por se tornar valores inexpressíveis e criou essa crise nos Estados Unidos que acabou afetando outros países do mundo. Beleza? Então, a crise dos Estados Unidos de 2008 tiveram a questão dos juros altos, a queda dos preços, a perda dos bancos, porque os bancos emprestaram dinheiro, ok? Para o governo, emprestaram dinheiro para os investidores fazer as casas e as pessoas que compraram as casas quebraram. E aí virou esse efeito dominó, ok? Inclusive, afeta todo mundo. Quando os Estados Unidos teve essa crise, afetou também o Brasil. Quando os Estados Unidos é afetado, acabei de falar para vocês, internacionalmente, acaba afetando os outros países do mundo, ok? Então, a queda do PIB nos primeiros 3 meses do ano se deveu, em parte, à pandemia do coronavírus. Aqui a gente já está falando, né? Eu acho que 2019, ó. PIB dos Estados Unidos sempre crescente, mas quando começa o primeiro trimestre de 2020, essa imensa queda. Então, isso também refletiu na queda das economias mundo afora, porque muitas economias dependem da saúde da economia dos Estados Unidos, ok? A queda do PIB nos primeiros 3 meses do ano se deveu, em parte, à pandemia do coronavírus, que se fez com que os governos locais emitissem ordens para que a população ficasse em casa. A população ficar em casa quer dizer que não terá muito consumo, beleza? E a gente sabe que o que deu essa crise do coronavírus foi uma crise, obviamente, mundial, por causa de uma pandemia, né, um vírus que já passou. No entanto, ainda deixou seu lastro de dificuldades em vários países para estar se reerguendo, ok? Era o que tínhamos para o momento, meu querido. Daqui a pouco a gente volta para o resumão, beleza? Forte abraço. Até mais.